Olá, caros alunos. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo a respeito do formalismo de Lagrange, né? Mecânica analítica. Então, nessa aula aqui vamos lembrar, a partir da segunda lei de Newton, né? Você tem que a força total que atua sobre uma partícula é responsável pela taxa de variação do momento linear da partícula, né? Ou seja, P ponto. E PI aqui é MVI, para uma partícula. Essa força que está atuando sobre a partícula pode ser separada em duas origens, né? Uma força de origem externa, ok? E se o sistema estiver submetido a algum tipo de vínculo, ou seja, alguma restrição geométrica ao seu movimento, tem uma força de origem interna que a gente chama aqui de força de vínculo, né? Que mantém a coesão de um sistema e que garante que ele vá executar o seu movimento dentro dos parâmetros geométricos que foram definidos, sei lá, por causa de um pêndulo que se mantém o comprimento do pêndulo constante. Okay? Então eu posso reescrever a segunda lei de Newton com a partícula aqui como P ponto igual a zero. Okay? Se isso vale para cada partícula, eu posso somar sobre todas. Se a soma para cada uma dá zero, soma sobre todas também dá zero. Isso também é verdade que o somatório I igual a 1 até o número total de partículas de Fi menos P ponto, isso é igual a zero. Isso aqui é igual a zero, eu posso tomar o escalar em relação aos nossos delta Ri, os deslocamentos virtuais lá que a gente definiu na aula passada. Então eu posso fazer aqui somatório I igual a 1 até N de F de I menos P ponto. Escalar delta de Ri é igual a zero. E posso escrever essa força total que age na partícula segundo essa separação aqui, né? Então eu tenho somatório I igual a 1 até N de Fi externa mais Fi de vínculo menos Pi ponto escalar delta de Ri igual a zero. Isso aqui distribuiria, né? E agora esse termo aqui, posso olhar individualmente, esse termo Fi de vínculo escalar delta de Ri, essa força de vínculo justamente é a força que é responsável pela criação das superfícies de vínculo, né, que garantem, que definem como que o sistema está se movimentando. E como foi discutido na aula anterior, isso aqui é igual a zero. Esse deslocamento é paralelo às superfícies de vínculo, e essa força aqui, na verdade, vai ser a geradora, como uma tensão no caso do pêndulo, né, ela vai ser perpendicular à superfície de vínculo, isso aqui dá nulo. Se você olhar, isso aqui é força vezes deslocamento, né? Isso aqui é como se fosse chamado de trabalho virtual da força de vínculo. Isso a gente sabe desde a primeira semestre, que as forças internas, né, que aqui estão sendo chamadas de força de vínculo, não realizam um trabalho, né, no deslocamento. Então, isso aqui é igual a zero, de modo que essa expressão é simplesmente o que interessa para nós. Nós eliminamos as forças internas nessa expressão, e nós ficamos com um somatório I igual a 1 até N de Fi externo menos Pi ponto escalar delta de Ri, isso aqui igual a zero, somado sobre todas as partículas do sistema, você tem isso. Pois bem, isso aqui é chamado de princípio de D'Alembert.
princípio de D'Alembert. Ele é em relação à própria segunda lei de Newton, ele tem alguma evolução porque ele facilita um pouco as coisas, porque as forças internas do teu sistema já são eliminadas, tá certo? De toda maneira, dá para resolver problemas e fazer física usando esse princípio, mas ele ainda não é uma maneira muito agradável de trabalhar, porque ainda continua tendo caráter vetorial e tal, tá certo? Mas esse princípio a gente vai usar, é importante sabê-lo, tá certo? E a gente vai usá-lo no final das contas para determinar as equações de Lagrange, etc. Poderia resolver alguns exemplos aqui, mas eu acho que não tem grande ganho para nós tendo o curso. Então nós temos esse princípio aqui, né? Então, essa maneira de ver as coisas já vai eliminar, você não vai precisar analisar as forças internas. Se você quiser, você consegue encontrar as forças internas depois. Então vamos... Então, se nós estamos trabalhando com vínculos holônomos, só para dar uma refrescada aqui, né? Você tem um conjunto N aqui conjunto N de equações de vínculo, né, escritas Rn aqui igual a zero, ok? E o número de coordenadas generalizadas necessárias, né, para tratar um sistema físico. Então, a gente já discutiu, ele vai ser o n igual a 3n, número de partículas, menos o número de equações de vínculo que você tiver, ok? Então, definir aqui como, por exemplo, você pode calcular a energia cinética do sistema, agora em termos das equações de vínculo, a velocidade, que chama velocidade generalizada, e uma outra grandeza que chama forças generalizadas, quando você define esse teu número mínimo de coordenadas aqui. Okay? Então, o vetor posição de uma partícula aí, ele vai ser um R das tuas coordenadas generalizadas, que a gente está chamando de QI aqui, até QN, seja lá elas quantas forem. Ou seja, como exemplo aqui, vamos pegar o exemplo mais simples, só para a gente fazer o desenvolvimento, depois a gente resolve alguns exemplos mais sofisticados. Então você tem uma partícula, só a massa M aqui, é um pêndulo. Eu vou indicar o eixo Y para cá, o eixo X para cá. Okay? E esse pêndulo tem comprimento fixo L. Então o vetor posição R dessa partícula está aqui, né? Esse R, escrito em termos das coordenadas x, y, ele é x na direção y mais y na direção j, ok? Mas como tem dois vínculos aqui, né? Que é z igual a zero e x quadrado mais y quadrado igual a L quadrado, duas equações de vínculo, eu não preciso de duas coordenadas aqui, eu só preciso de uma, que é esse θ aqui. Eu tenho 3 menos 2, 1. Então eu posso escrever o x em termos dessa coordenada θ, que é a coordenada generalizada. X vai ser L seno θ aqui, né? L seno θ. E o y igual a L cosseno θ. Com isso, então, eu consigo escrever o R em termos das coordenadas generalizadas, ou seja, R de θ. Que é simplesmente L seno θ na direção I, mais L cosseno θ na direção J. Então esse é o meu vetor posição R escrito em termos das coordenadas generalizadas. Nossa coordenada generalizada, θ. Só tem uma aqui. Ok? Pois bem, na verdade então,
quando você vai tratar problemas mecânicos usando esse formalismo, o primeiro passo é justamente fazer isso, escrever o vetor posição de cada. Aqui só tem uma partícula, mas se tivesse N partículas aqui, você escreveria o vetor posição de cada uma das N partículas em termos das coordenadas generalizadas, tá certo? Isso aqui é o passo 1 do teu problema. Agora, nós podemos calcular a velocidade generalizada, tá certo? Então, a velocidade generalizada. Velocidade generalizada também é a velocidade calculada em termos das coordenadas generalizadas. Okay? A velocidade de uma partícula aí, ela é definida como DRI, taxa de variação desse vetor posição. Né? Okay? Esse RI é função das coordenadas generalizadas QI. Então, essa derivada total aqui, eu posso escrever. Essas coordenadas generalizadas vão de 1 até K, tá certo? Vão de 1 até N. Eu vou usar o índice K para diferenciar isso aqui, e aqui a gente está sempre usando como sendo índice de partícula. Então, eu vou usar o índice K para diferenciar, tá certo? Isso aqui, K é igual a 1 até o N, que é o número de coordenadas generalizadas. Então, essa derivada aqui, para tomá-la, eu tenho que fazer DRI, del QK, uma cadeia, né? dQK, dt. Ou seja, somatório em K igual a 1 até N, a parcial do vetor posição em relação a cada uma das coordenadas, vezes QK ponto. Okay? Então, isso, maneira de você calcular, uma vez definido o vetor posição, a maneira de você calcular a velocidade é essa. Okay? Então, isso aqui é a minha velocidade generalizada. Para esse problema específico aqui, né? Então, DRI. Aqui só tem uma partícula, não preciso do índice. Del Q, só tem uma coordenada generalizada nesse caso, é igual a dr de θ, né? Tem um vetorzinho. dr de θ. Então isso aqui dá L cosseno θ na direção I mais L menos derivado do cosseno menos seno menos L seno θ na direção J. Okay? Então é esse termo aqui. Então a velocidade vai ser L cosseno θ na direção I vezes θ ponto. Então eu vou colocar o θ ponto aqui, ó. L θ ponto cosseno θ na direção I menos L θ ponto seno θ na direção J. Então essa é a minha velocidade generalizada para o pêndulo simples aqui. Ok? Definida a velocidade generalizada, eu posso calcular a energia cinética em termos das coordenadas generalizadas, nesse caso da única coordenada aqui, né? Então a energia cinética ela é a definição que você está habituado, né? T de uma partícula, né? Seria o meio da massa da partícula. Velocidade ao quadrado. Cuidado, né? Velocidade ao quadrado, na verdade, é VI escalar VI, né? Tá certo? Velocidade é um vetor, o quadrado é tomar escalar, deve ver com ele mesmo. Ok. Então, nesse caso aqui, né, só tomando aqui a parte, né,
a gente fazer uma vez isso. V escalar V é tomar esse L teta ponto aqui está em... Bom, vou colocar L teta ponto. Isso vai estar em evidência, né, lá dentro. Vezes L teta ponto. Vezes cosseno teta I menos seno teta J. Escalar cosseno teta I menos seno teta J. Ok? Então, V escalar V dá L quadrado, teta ponto ao quadrado, cosseno ao quadrado, isso dá zero, esse dá zero, né? J é ortogonal aí, mais seno ao quadrado. Cosseno ao quadrado de θ, mais seno ao quadrado de θ, isso aqui é igual a 1, tá certo? Então a energia cinética para essa única partícula aqui vai ser T igual a 1 meio de M L quadrado θ ponto ao quadrado. A energia cinética calculada em termos da coordenada generalizada. A energia cinética total num sistema de N partículas aqui vai ser T igual a somatório em I, né? Igual a 1 até N de meio MI VI escalar VI. Tá certo? Se eu somar sobre todas as partículas, é um escalar. Okay? Então, isso já é uma espécie de receita de bolo. Né? Você se depara com um problema, você define suas coordenadas generalizadas, escreve o vetor de posição de cada uma delas em termos das coordenadas generalizadas, tira a velocidade, né? Conforme foi definido aqui, e depois você pode escrever a energia cinética. A energia cinética vai estar dentro da Lagrangiana, você sempre vai precisar determiná-la em termos das coordenadas generalizadas. Continuando, nós vamos definir uma outra grandeza que chama força generalizada dentro desse formalismo. Tá certo? Então, pegando o princípio de D'Alembert, conforme foi definido ali no princípio da aula, vamos olhar para esse termo aqui, ó. F externa escalar delta de RI. Tá certo? Então, vamos olhar para o termo somatório em I igual a 1 até o número de partículas de F externa escalar delta de RI. Ok? Lembrando, o RI é um vetor escrito em termos das coordenadas generalizadas. O delta de RI é como um diferencial desse vetor escrito em termos das coordenadas generalizadas. Então, delta de RI é somatório em K, igual a 1 até o número de coordenadas generalizadas, né, derivar 1 por 1. Aqui tem uma cadeia de novo, né? DRI, delta QK, vezes delta de QK. Né? Então, essa expressão ali fica escrita como somatório em I igual a 1 até N de FI externo escalar delta de RI é igual. Então você vai ter somatório sobre as partículas, somatório sobre as coordenadas generalizadas. E o índice N pequeno, onde FI escalar DRI delta QK vezes delta de QK. Esse termo aqui, ó, para cada K, nós chamamos esse termo de K igual a 1, K igual a 2, etc. A gente chama isso de força generalizada.
Ou seja, era a componente, fixando um K, né? É a componente da força generalizada no teu sistema, ok? Então, vou chamar isso então. QK igual a somatório I igual a 1 até N, ou seja, uma componente, né? Você tem 10 coordenadas generalizadas, tem 10 componentes de força generalizada. FI, externo, escalar, DRI, del QK. O que essa força generalizada é? Ela não necessariamente é uma força, ela pode ser uma força, ou pode ser um torque, ou pode ser, se o teu Lagrangiano for uma coisa muito complicada, pode ser outra coisa mais sofisticada que é até difícil de enxergar. Então, só para notar como o caráter dela, vamos voltar para o pêndulo aqui, que a gente está usando como exemplo para em toda a aula. Eu tenho a massa aqui, né? YX. E a força externa que está atuando nesse pêndulo é mg na direção J, tá certo? Força gravitacional na direção J, J é a direção do Y aqui. Ó, o DRI del QK foi calculado no quadro anterior. O RI é L seno θ na direção I mais L cosseno θ na direção J. Isso foi calculado no quadro anterior. Del RI del QK é igual a del RI del θ, né? Nesse caso só tem uma coordenada generalizada. Isso é igual a L cosseno θ I menos L seno θ J. Okay. Então esse termo é esse termo aqui. Então a força generalizada é Q de K. Nesse caso aqui é um Q de θ, né? Porque a única coordenada generalizada que nós temos aí é θ. Então a força generalizada, Q de θ, vai ser igual a força externa, mg na direção J, escalar del RI del θ, del R del θ, que é L cosseno θ na direção I menos L seno θ na direção J. Então Q de θ, J com I dá zero, fica menos MGL seno θ. O que é MGL seno θ, né? Note que isso aqui MG tem dimensão de força e L é uma dimensão de comprimento, né? Então isso não é uma força, né? No sentido, é uma força generalizada. Na verdade é um torque, né? Porque olha só, L seno θ é esse braço aqui, né? Então MGL seno θ é um torque, está dando negativo, está apontando para dentro aqui, tá certo? Então esse aqui tem torque ou momento de força, depende de como é que você chama, ok? Então força generalizada, cada coordenada pode ter uma força generalizada associada, né? Que é QK aqui, né? De cada uma das coordenadas generalizadas. Elas podem ter dimensão de força, podem ter dimensão de torque, por exemplo. Em outros casos, outra coisa, né? Lembrando só aqui, lá, quando você está fazendo vetorial, você tem que o torque é R vetor F, né? Tá certo? Então, isso aqui pega a projeção do vetor R aqui, L seno θ. Então, isso ali é o torque que a força gravitacional está aplicando sobre o teu pêndulo, ok? Então,
como a gente não quer trabalhar com formalismo vetorial, aqui eu ainda tive que escrever a força como vetor, né? Na verdade, a força generalizada pode ser obtida de uma outra maneira, lembrando o seguinte, ó. A força, se ela tiver origem no gradiente de um potencial, né? Então a força é menos o gradiente de uma energia potencial. Aí. Esse gradiente aqui, escrito em termos de qualquer coordenada, ele seria dvi, coordenadas cartesianas, né? J, sinal negativo, menos dv. Vou colocar esse aqui em si, já que tem a força sobre a partícula I, né? A coordenada da partícula I. J menos dv, dzi, k. Ok? As forças generalizadas, acabamos de definir, elas são QKs igual somatório, isso aqui sobre cada uma, né? I igual a 1 até N, da força sobre I, del R I, del QK, componente K em relação a QK. Ok? Então isso aqui tem esse produto escalar, né? A força derivada a partir do gradiente de um potencial, eu posso pôr aqui, esse lado, né? Isso aqui então vai me dar somatório sobre todas as partículas. Componente por componente, né? Esse aqui é um produto escalar, vai ficar I com I, J com J, K com K, ok? Então vai ser dV dxi vezes dxi dpk mais d, aqui tem um menos, né? No caso, menos gradiente, dv dy del pk dv del zi del pk. Aqui, estou pensando. Cada um, estou escrevendo R assim, cada um, o x é uma função das coordenadas generalizadas, o y e o z. Então, quando eu tomo esse termo aqui, eu fico assim, em relação a QK. Isso aqui, eu estou tomando o parcial em relação ao xi e ao xi em relação ao QK. Isso aqui é a mesma coisa que fazer dv dqk, diretamente. Se o V estiver escrito em termos das coordenadas generalizadas. Então, a força generalizada, se você conhece o potencial que está atuando no teu sistema, e ele está escrito em termos das coordenadas generalizadas, você tem que fazer isso, na verdade, para trabalhar com esse formalismo. Você escreveu o potencial também em termos das coordenadas generalizadas, então a força generalizada é simplesmente dV del QK. Okay. Somada. Pois bem, é verdade isso, né? De novo, voltando para o nosso exemplo base aqui. Então, nós temos x, y, aqui está o nosso pêndulo de comprimento L, massa M, ok? Se eu quero, isso aqui é potencial gravitacional, né? Se eu quero escrever a energia potencial desse sistema, ele vai depender dessa altura y aqui, né? Que o teu sistema está, ok? Então eu posso escrever esse V diretamente em termos da coordenada θ, ó, como sendo m, g, l. Eu quero garantir que quando o pêndulo estiver aqui embaixo, essa energia potencial seja mínima, tá certo? E daí, conforme ele sobe, essa energia potencial aumenta, ok? Então, um jeito de você garantir isso
é fazer mgl 1 menos cosseno de θ, que eu estou acrescentando uma constante, né? mgl 1 menos cosseno de θ. Okay? Quando θ for igual a zero, ou seja, quando ele estiver aqui embaixo, isso dá zero. Conforme θ cresce, isso aumenta, né? E quando θ for igual a menos π, isso aqui dá cosseno de θ menos 1, então isso aqui vai dar 2mgh, que é quando ele estiver aqui em cima, que é a energia máxima que ele pode atingir. Ok? Então, quando você vai tratar de pêndulo, sempre pode usar essa convenção aqui. Então, o Q de θ é dV del QK. QK é θ, né? dV de θ. Desculpe, aqui eu perdi um sinal negativo, né? Esse sinal negativo aqui, isso aqui tem um sinal negativo aqui. É o menos dV de θ. Isso aqui é menos d θ de mgl 1 menos cosseno de θ. Quando o cosseno deriva aqui, tem uma constante, né? Quando o cosseno deriva dá menos seno, elimina esse sinal negativo, fica menos aqui, e dá aqui θ igual a mgl seno de θ, um sinal negativo, ou seja, o mesmo resultado que a gente obteve anteriormente. Então, se você quer saber as forças generalizadas, tem dois caminhos. Ou você, se você conhece o teu potencial, em termos das coordenadas generalizadas, você pode calcular diretamente assim. Okay? Nem sempre, como a gente vai ver posteriormente, nem sempre você precisa saber as forças generalizadas para resolver os seus problemas, ok? Basta saber escrever energia cinética em termos das coordenadas generalizadas e a energia potencial em termos das coordenadas generalizadas. Aí você usa as equações de Lagrange e resolve. Okay? A gente vai discutir isso na próxima aula. Obrigado.